Bom dia a todos. Está muito alto? Aqui? Ou tá bom o som? O que passa é que a música está relativamente alta. É verdade. Então, a sua está sobressaindo e mais alta é. Deveria... Baixar um pouquinho? Melhoreceu. Melhor? Melhoreceu. Ok, então tá bom. Vamos começar. Bom dia a todos, que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e muito entendimento. Hoje nós vamos ter nossa companheira da casa, Luciana Moura, para fazer o nosso estudo que está aí, ó, Evolução dos Espíritos e dos Mundos. Mas antes disso, nós vamos deixar em família, né? Vamos trazer o Edson aqui para fazer a nossa leitura, a nossa oração, para ficar tudo em família. Pode ser, Edson? Sim, você faz a nossa leitura inicial e nossa oração, e depois... Minha voz é bonita, né? Gente, eu não sabia, olha só, locutor de rádio. Então, vem para cá, Edson, faz a nossa leitura, a nossa oração, e a Luciana já vem, e eu volto no final aqui, e que Jesus os abençoe, e lembrando sempre, para quem está em casa e aqui, se nós pudermos estar com nossas mentes alertas e o coração aberto para receber a mensagem de Jesus. Que Jesus os abençoe. Abrir. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos à leitura da página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Entre os cristãos. Mas entre vós não será assim. Jesus, conforme Marcos, capítulo 10, versículo 43.
Desde as eras mais remotas, trabalham os agrupamentos religiosos pela obtenção de favores celestes. Nos tempos mais antigos, recordava-se da providência tão só nas ocasiões dolorosas e graves. Os crentes ofereciam sacrifícios pela felicidade doméstica quando a enfermidade lhes invadia a casa. As multidões edificavam templos, surgindo calamidades públicas. Deus era compreendido apenas nos dias felizes. A tempestade purificadora pertencia aos gênios perversos. Cristo, porém, inaugurou uma nova época. A humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho, o seu exemplo, o martírio, a sua palma de vitória. Deixou a compreensão de que, entre os seus discípulos, o princípio da fé jamais será o da conquista fácil dos favores do céu, mas o de esforço ativo pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus através das horas calmas ou tempestuosas da vida. A maior lição do Mestre dos Mestres é a de que, em vez de formularmos votos e sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, como a escapar dos deveres que nos competem, constitui-nos obrigação primária entregarmos-nos humildes aos sábios imperativos da providência, submetendo-nos à vontade justa e misericordiosa de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos. Vamos orar nesse instante, buscando esquecer das nossas preocupações, dos detalhes das nossas vidas, para buscarmos na profundidade de nossas almas a figura do nosso guia e modelo Jesus de Nazaré, que com alegria aqui trazemos novamente o seu nome, para dizer sim, Senhor, nós compreendemos os teus ensinos um pouco melhor. Não queremos, Senhor, elevar-nos preocupações e pedidos meramente com favores materiais, mas estamos aqui buscando o enriquecimento de nossas almas. Desfilam entre nós tantos e tantas tormentas, mas o nosso recolhimento, a nossa consciência, a nossa confiança em Ti, na providência divina, nos faz estar bem e ressoar a paz do nosso interior. Nesse dia de hoje, abençoe a tarefa da nossa querida irmã, assim como nos abençoe para que possamos estar abertos à aprendizagem que a doutrina espírita nos oferece. Fique conosco, Jesus, bons espíritos, hoje e sempre. Bom dia a todos. Bom dia. Com alegria nesse dia, porque ela já se anuncia, conforme diz ao seu Valença, já podemos ver os seus sinais. É a primavera que não tarda a chegar para a alegria de muitos, para a minha alegria, que eu amo essa estação. E hoje essa chuvinha já mostra que ela está a caminho, né? Hoje nós vamos falar desse tema, evolução dos espíritos e dos mundos. É um tema bastante interessante que a doutrina nos traz, porque nós sabemos que tudo é um convite à evolução.
Se olharmos para a natureza, a semente evolui para a árvore, para o fruto, a criança evolui para o homem, a ciência evolui, as doenças que nos matavam há alguns séculos, hoje nós resolvemos de forma muito tranquila, e tudo em a natureza e na vida é um convite à evolução. E nós afirmamos que a doutrina espírita é uma doutrina evolutiva, ela está sempre nos dizendo que tudo evolui, inclusive a própria doutrina espírita está no processo evolutivo. Mas, às vezes, a gente repete essa ideia de que a doutrina espírita é uma doutrina evolucionária, mas a gente, às vezes, não faz um juízo exato do que o codificador quis trazer para a gente quando ele nos faz essa afirmativa. E às vezes a gente pensa que evoluir a doutrina espírita é trazer para dentro da doutrina espírita tudo quanto de diferente aparece. E nem sempre essa é realmente a ideia. Para nós entendermos por que a doutrina espírita ela é evolutiva, nós temos que entender o que o codificador quis trazer para a gente com essa afirmação. A gente trouxe aqui, todo mundo conhece o Livro dos Espíritos, mas nunca é muito a gente voltar a estudá-lo, né? A gente trouxe aqui nessa apresentação aí uma estrutura básica da doutrina espírita. Nós temos lá a primeira parte, onde Kardec nos fala das causas primeiras. Ele nos fala de Deus, do fluido cósmico universal, né? Nos traz aí a base dessa formação da vida, nos mostrando que existem dois elementos, um espiritual, um material, né? E ele continua na evolução do pensamento, nos trazendo na segunda parte o mundo espírita e dos espíritos, onde ele traz pela primeira vez, porque a sobrevivência da alma, ela é difundida em muitas religiões, desde muitos séculos, né? Desde milênios a gente sabe da sobrevivência da alma, mas Allan Kardec é o primeiro que nos traz de forma sistematizada sobre essa sobrevivência. Ele nos fala dos espíritos, e aí eu não pus tudo, coloquei apenas dos espíritos, mas do mundo dos espíritos, e é nesse capítulo que ele vai nos falar da escala espírita que nós vamos ver hoje, mais à frente. Mas antes de chegar na escala espírita, a gente vai passar pela terceira parte, onde ele fala das leis morais. A gente vai dar uma paradinha aqui e depois, não coloquei na lâmina, a gente tem a quarta parte que fala, né, dos gozos futuros, também das penas futuras, e não vai ser objeto do nosso estudo hoje. Mas aí na parte terceira a gente tem uma questão muito interessante. Ele vai nos falar das leis morais. As leis divinas regem a nossa vida na Terra. E as leis divinas, elas se dividem aí, podemos colocar assim didaticamente, em leis morais e também leis materiais. As leis materiais estão ao cuidado da ciência, né? A lei de gravitação, né? São tantas leis aí que estão ao cuidado e ao estudo minucioso da ciência, e o Espiritismo não está se ocupando delas aqui. O Espiritismo está se ocupando das leis morais nesse capítulo. E essas leis vão reger a nossa vida. É assim, é através das leis morais que Deus, nosso Pai, rege a vida na Terra, no universo, né? E quando o Allan Kardec pergunta onde estão essas leis morais, ele recebe uma resposta incrível. Está na consciência. Então, como que está na consciência? É muito interessante, né? Nós temos aí, ó, a lei divina e natural, a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso. Olha o nosso foco de hoje, a evolução. E a lei de igualdade, de liberdade, a lei de justiça, amor e caridade. E essas leis estão escritas na consciência de cada ser aqui na Terra. E é muito interessante, o doutor Sérgio Lopes, ele escreve um livro que ele faz a comparação da casa mental com as leis morais.
E é muito interessante que ele vai no livro No Mundo Maior, de André Luiz, e existem 2 capítulos, um capítulo onde Calderaro, que é o instrutor de André Luiz, ele nos apresenta um conceito muito interessante para a mente. Ele nos fala da casa mental. E depois ele vai, no outro capítulo, trazer muitas informações interessantes sobre o cérebro humano. Ele e mais 2 companheiros de trabalho, eles são da Associação Médico Espírita Brasileira, eles escrevem um livro de 600 páginas sobre esses 2 capítulos. E ele ainda escreve um outro livro que vai fazer uma comparação entre essas leis morais e a casa mental. Calderaro nos fala que a nossa... Vou trazer de uma forma bem simplificada, porque a gente não tem aqui o espaço para fazer esse estudo agora. Mas ele apresenta para a gente a nossa mente, nosso conceito de casa mental, como dividida em 3 andares. No primeiro andar, nós teríamos as questões ligadas ao nosso instinto, à nossa preservação, às nossas necessidades mais básicas. Em um segundo andar, ligado ao córtex, nós teríamos aí os estímulos ligados à nossa vida cotidiana, ao nosso fazer, ao nosso trabalho, à nossa caminhada diária. E teríamos ainda, no terceiro andar, a nossa ligação com as ações mais nobres, com a nossa espiritualidade. E ele, então, faz um paralelo entre as leis morais e essa casa mental. Ele nos diz que o conhecimento, né, das leis morais está ligado, por exemplo, no primeiro nível, nós teríamos ali a lei de conservação, de destruição, de reprodução, ligadas ao nosso primeiro patamar consciencial. Em segundo patamar consciencial, ele faz a proposta que nós teríamos ali a lei de sociedade, né, que são as nossas interações com o outro, a lei de liberdade, de trabalho, de progresso, e teríamos aí, no nosso patamar superior, a ligação com a lei de adoração, com a lei de justiça, amor e caridade, que nos liga, né, à nossa espiritualização e a essas ações superiores do espírito na Terra. Eu achei muito interessante porque a gente consegue visualizar a lógica dessas leis colocadas em nosso processo evolutivo de uma forma muito, muito interessante, e a gente consegue observar como isso tudo funciona, né, para a gente. Eu não li o livro, não tive ainda essa alegria, apenas assisti uma palestra, achei a proposta muito interessante e achei interessante a gente pensar nisso hoje, né? Então, hoje a gente, falando da lei de progresso, nós vamos, então, a gente vai, então, lá no capítulo, que seria o capítulo 8, que está ligado à lei de progresso. E nós temos uma questão bem interessante que eu gostaria de trazer para a nossa análise hoje. Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? A lei natural, que, como a gente trouxe, está escrita em nossa consciência, é a mesma coisa do estado de natureza? É importante a gente pensar nisso, porque são 2 termos técnicos do Espiritismo que a gente precisa conhecer bastante para a gente raciocinar o todo, né? Não, o estado de natureza é o estado primitivo. É quando nós todos somos criados simples e ignorantes e vamos, então, começar a construir o nosso caminho evolutivo, que é particular. O do Wilson é um, do Edson é outro, o meu é outro. Cada um vai construir o seu caminho evolutivo. Então, nós somos criados todos simples e ignorantes para, a partir daí, começarmos o nosso processo experiencial. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, a lei natural é o que vai nos tirar desse processo de estado natural. É a lei de evolução
que vai, né, estado de civilização que vai nos impulsionar sempre para frente, sempre para uma caminhada ascensional, sempre buscando uma forma de melhorar o nosso estado de agora e caminhar para o nosso objetivo divino de alegria, de harmonia, de paz, de estética, de beleza, né? Pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Ou seja, essa questão ela é bem interessante também. A gente pode evoluir depois de desaprender? Tem como desaprender o que a gente aprendeu? Isso parece uma pergunta não tão profunda, mas ela realmente é profunda, porque nós temos algumas teorias bem antigas da transmigração da alma, também chamada de metempsicose, que é bem difundida, onde se acredita que você pode reencarnar novamente em um animal ou em um vegetal, né? Que isso pode ocorrer. E é muito interessante a gente entender que essa teoria ela é incompatível com a doutrina, porque a doutrina nos diz que não, o homem tem que progredir incessantemente e não volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. Então, a gente vê aquela pessoa que tem uma vida tranquila, que está tudo bem, que sempre faz o bem, né, até o jeito de falar, e de repente essa pessoa comete um ato impensado. E a gente fala, mas o que aconteceu? Essa pessoa que parecia uma pessoa já num estado tal, ela retrogradou porque ela cometeu aquela atitude, né? Será que isso pode acontecer? De repente, uma pessoa que a gente sempre imaginou que estava em determinado patamar, que a gente faz esse julgamento, né? Ou mesmo a gente, né? De repente, a gente está ali numa vida tranquila, sempre mantendo os nossos princípios, de repente, a gente não deu conta e isso significa que a gente retroagiu no nosso processo evolutivo? Não, né, gente? Significa que o nosso processo evolutivo, ele é ascensional, mas que aquelas questões ainda estavam não resolvidas dentro de nós e do outro. Então, isso é muito importante que a gente possa perceber. Tanto tem uma utilidade nessa questão de entender que nós não vamos reencarnar em um corpo de um vegetal ou de um cachorro, e também no sentido da gente entender que a evolução ela não é algo que se faz de forma sempre como uma escada, né? Nós vamos falar disso também. E temos também duas questões interessantes no Livro dos Espíritos, que é o seguinte, a questão 114 e 115. Os espíritos são bons ou mal por natureza? Ou são eles mesmos que nos melhoram? Aí vem reforçando a nossa fala. São os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Não. Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Gente, isso a gente faz as pazes com Deus, né? Porque a gente imagina assim, meu Deus, como que pode, né? Deus criar a Madre Teresa de Calcutá e criar a Luciana. Está desproporcional. Como que cria Albert Einstein e me cria, que não sei fazer uma conta de matemática, né? Então, assim, nós vamos entender que tanto na questão moral quanto na questão intelectual, a conquista é de cada um. Então, quando a gente entende que Deus nos criou simples e ignorantes, a gente faz as pazes com eles. Para mim, eu fiz as pazes com Deus quando eu descobri essa lógica da pedagogia divina, porque antes eu falava, não tem alguma coisa errada, porque não pode ser assim, né? Então, isso é muito importante a gente perceber como que essa divindade, como que esse Pai age na pedagogicamente na nossa vida, né? Então, diante disso, Allan Kardec eu estou falando isso tudo para chegar no ponto onde Allan Kardec nos propõe uma escala espírita. O que ele faz? Ele observa os espíritos
tanto os desencarnados que davam comunicação, quanto os espíritos encarnados, e constrói uma escala espírita. E ele tem um texto enorme, tem cuidado de nos dizer que isso não é absoluto, é fruto da observação. E ele ainda diz, existem alguns espíritos que pensam que tem uma outra forma de classificar melhor, outros que acham que essa classificação é boa, mas ele adotou uma classificação que está lá naquela parte dos espíritos, né, do livro dos espíritos, e e ele ainda fala de Carl von Linné, Antoine Laurent de Jussy e José Piton de Tournefort, com meu francês perfeito. São dois franceses e um suíço, que são responsáveis por fazer a classificação da botânica, né? Aquela classificação que a gente vê na botânica, que serve para a gente estudar para o vestibular. Não é só para estudar para o vestibular, não. Realmente serve para farmacopeia, para fazer toda uma catalogação dos vegetais, né? Então, o Carl von Linné, ele é tido como o pai da esqueci, que é essa ciência que classifica os vegetais, né? Então, Kardec fala deles no Livro dos Espíritos para fazer uma comparação. Ele fala assim, eles não inventaram as plantas, eles apenas observaram e catalogaram. Eu também não inventei a escala espírita, eu apenas observei e trouxe para o nosso estudo. Então, ele fala dessa escala espírita que a gente gostaria de trazer, apesar de que eu sei que muita gente já estudou, mas é sempre bom a gente estar relembrando essa escala espírita. Ele divide em 3 ordens. A primeira, a terceira ordem, que é a base da pirâmide, nessa terceira ordem, predomina a matéria sobre o espírito. Existe a propensão para o mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Nessa ordem, os espíritos têm a intuição de Deus, mas não o compreendem e apresentam ideias pouco elevadas. Alguém conhece alguém dessa ordem? A gente não conhece, mas já ouviu falar, né? Assim... na segunda ordem, predomina o espírito sobre a matéria, o desejo de fazer o bem, e os que já alcançaram a perfeição vão estar lá na primeira ordem, que são os espíritos puros. E nessas ordens, ele dividiu a classe de espíritos que ele observava, e faz a seguinte proposta. Ele propõe lá na terceira ordem, da 16ª classe, que seriam aí, na base da pirâmide, os espíritos impuros, que ele chama de espíritos impuros, porque ele é um lorde, né? Mas são esses que estão aí, que a gente vê nas páginas policiais, né? Que a gente pode observar, e não só nas páginas policiais, mas a gente pode observar em vários lugares aí da nossa humanidade, trazendo as dificuldades da nossa convivência social. Esses espíritos normalmente são tendentes a realizar o mal, às vezes até ainda pelo mal, por ignorância, e são chamados por Kardec nessa classificação de flagelos da humanidade. Por que eles ficam aqui? Porque eles precisam evoluir, né? Então, nós estamos todos colocados juntos, de todas as ordens, para que uns possamos ajudar aos outros. Esse é o processo pedagógico divino. Na 9ª classe, nós temos os espíritos levianos. É aquele que não é assim tão mal, né? Ele não é totalmente voltado para o mal, mas tanto faz também fazer o mal para ele. Né? Ele assume fazer se aquilo for trazer algum benefício, e também não é tão ligado a fazer o bem. E só o fato de não ter compromisso em realizar o bem já também nos coloca numa classe aí inferior, né? Uma classe de espíritos que também não entendemos que o bem é o nosso processo de caminhada, né? Temos também os pseudo-sábios. Gente, o pseudo-sábio a gente conhece, é aquele
que sabe tudo, né? Dá palpite em tudo, é doutor em tudo, mas nunca está pronto para nada, né? Chega e ali aponta 1000 defeitos da obra que está sendo feita, mas na hora que você fala, que dia que você pode vir me ajudar? Ah, não posso, né? Então, o espírito pseudo-sábio, a gente tem visto muito nas redes sociais esse palco, né, de pessoas que dão palpite em tudo, parecem, qualquer assunto que você puxa, a pessoa fala, mas ela realmente não aprofunda em nada. Então, Kardec coloca esse espírito ali classificado como pseudo-sábio, mas ele acredita que sabe. Ele acredita realmente que o que ele está falando é verdade. Isso aqui é um problema bem grave do pseudo-sábio, né? Tem os espíritos neutros, que Kardec traz como espíritos neutros. O espírito neutro é bem interessante. Ele coloca que é aquele que não faz o mal, mas também não faz o bem. Né? É o tanto faz, é o em cima do muro, é o que fica esperando para ver quem está ganhando para pular no barco, né? Para onde o vento está tocando para ir. Aquele que não se define, que não se coloca, porque aquilo, se colocar, se definir, pode trazer algum prejuízo para os interesses comezinhos da vida que ele está mais ligado. Então, o espírito neutro é aquele que tem a ideia de que não se posicionar seja realmente algo que não está prejudicando ninguém, né? Então, é o espírito que Kardec traz aí para a gente na 7ª classe. E temos também, essa 6ª classe, que são os batedores e perturbadores, ele explica que não é bem uma classe de espíritos. Ele coloca aqui, porque na época que ele começou esse processo da escrita, né, a gente lembra que nós tivemos as mesas girantes, nós tivemos muitos fenômenos naturais. E ele nos diz que esses espíritos podem estar em todas as classes, mas que ele colocou ali apenas para mostrar que são espíritos que esses desencarnados teriam habilidades para lidar com o fluido e provocar aqueles fenômenos que a gente tem notícia, né, aí das mesas girantes e tal. E é muito interessante que esses espíritos da 6ª, 7ª ordem não tem um limite exato entre um e outro, né? São nuances. Nós estamos aí nesse processo, nós estamos aí nessa ordem, né? Se a gente está mais em uma classe ou em outra, a gente vai ter que observar. E o interessante da gente estudar essa classificação dos espíritos não é para a gente classificar o outro, né? Ah, meu filho é um anjinho, mas cunhado, sogra, não. Não é para a gente classificar o outro, é sempre para a gente entender onde a gente está, né? Qual é a nossa fase nesse processo que estamos. Aí nós temos o da 2ª ordem, que são aí os espíritos benevolentes, que são pessoas que talvez não tenham ainda tão desenvolvidos os processos da inteligência, mas a bondade já é bem pronunciada, porque lembremos que a doutrina espírita nos propõe o desenvolvimento das 2 asas do sentimento, da bondade, do amor e da razão e do conhecimento, para que nós possamos realmente alçar voos evolutivos, né? Então, nós temos os espíritos sábios, que já estão aí mais ligados realmente ao conhecimento. Temos os espíritos de sabedoria, que são espíritos que já possuem, né, bondade e sabedoria, e temos os espíritos superiores, que esses, quando chegam aqui, a gente logo sabe quem são, né? São esses nomes que marcam os nossos corações, são chamados por muitas religiões de santos, né? Mas sempre são reconhecidos em todas as culturas, em todos os lugares, como benfeitores da humanidade, né? Então, esses vêm aqui normalmente cumprir missões e também ainda resolver questões que possam ter, mas sempre vão, onde eles estão, eles vão puxar, vão impulsionar ali o processo daquele grupo, daquela sociedade onde estão, e muitos são aí exemplos para nós por séculos afora, né?
E temos a classe dos espíritos puros, que já alcançaram a perfeição. Só temos notícia de um que veio à Terra. Segundo a doutrina espírita nos coloca, somente Jesus é um espírito puro que veio, que reencarnou e esteve entre nós. E é muito interessante que quando o Emmanuel nos dá notícia no livro A Caminho da Luz, num capítulo que se chama Espíritos Puros, ele nos conta que houve duas vezes no processo da Terra, uma reunião de espíritos puros nas imediações da Terra. A primeira vez foi quando a nebulosa solar, a massa que forma a Terra, se desgrudou da nebulosa solar, e então essa comunidade de espíritos puros se reuniu para lançar na Terra ali o que seria o nosso futuro lar planetário, né? Então foi quando esses espíritos se reúnem, então, para organizar o processo da Terra. E depois, essa comunidade de espíritos puros volta a se reunir quando é decidido que Jesus encarnaria na Terra para nos trazer, né, as ideias da Boa Nova. Então, essas duas vezes nós tivemos essa reunião de espíritos puros e tivemos a encarnação de Jesus como modelo e guia da humanidade, porque as classes são solidárias entre si, né? As classes são solidárias e os espíritos vêm e vão nos ajudando, nos ensinando, e a gente vai aprendendo e vai seguindo o nosso caminho. Mas será que é uma escada evolutiva? Subi no degrau, fiquei, agora não volto? Não é essa a proposta. A evolução se dá num processo de aspiral, ascensional, né? A gente começa a resolver nossos problemas, aí dá de cara novamente com as nossas dificuldades, é o nosso egoísmo, é o ciúme, é a vaidade, aí a gente consegue vencer mais um ponto. Quando a gente vê, a gente mudou no anel da espiral e foi deixando para trás questões que a gente que nos machucavam antes e não machucam mais. A gente fala, eu já não estou tão ciumenta mais, eu estou menos egoísta, já consigo. E aí a gente vai fazendo esse nosso processo de ascensão, que é um processo de espiral, e que cada um de nós vai entender se ele vai ser mais rápido ou mais lento, né? Muitas vezes a gente fica muito tempo, né? A gente para ali no anel da espiral e fica, né? Certo é que hoje, e nesse ano de 2022, nós somos a melhor versão de nós mesmos. Hoje, essa edição nossa é a melhor. Se a gente olhar para trás 100 anos, talvez a gente não goste do que a gente veja. Mas daqui a 100 anos, talvez a gente fique um pouco envergonhado do que a gente está dando conta hoje, né? Então, esse processo é ascensional. E nós precisamos ter também muito carinho, muito cuidado para aceitarmos, porque nós só iremos seguir na espiral se nós conseguirmos entender onde a gente está. Porque se a gente não olhar para o processo interior, por isso o convite da doutrina espírita ao autoconhecimento. Porque se eu acho que eu já sou, eu não me melhoro. Eu preciso entender se eu já sou. Né? Se eu acho que eu já sou boa demais, eu não preciso ficar boa. Para quê? Eu já sou, não é? Então, a gente precisa realmente olhar para o nosso processo, para que a gente possa realmente entender ali onde a gente está. Né? E aí, a proposta é a seguinte: nós vamos começar lá na animalidade, né, com muita materialidade, influência da lei de causa e efeito, ignorância, irresponsabilidade, empirismo, né? Estou testando aqui para ver se vai dar certo, instinto, e com as reencarnações, que é aonde o processo evolutivo se dá através das reencarnações. Porque imagina, gente, uma vida de 80 anos, ela é 80, 90, 100, né? Teve até um presidente que falou que era 140, não sei se vocês lembram, mas nós não chegamos lá. Mas essa vida não é suficiente para que nós possamos resolver todas as nossas dificuldades. E a reencarnação entra nesse processo para que nós possamos ter a chance de repetir,
e de realmente caminhar na nossa ascensão. E depois nós vamos atingindo aos poucos a espiritualidade, a influência da lei de amor em vez de causa e efeito, o conhecimento no lugar da ignorância, a responsabilidade, a sabedoria e a razão no lugar do instinto. E a gente chegou na angelitude. Olha que maravilha, estamos ali já de braços dados com Cristo. Enquanto isso, a gente também precisa compreender que nós, particularmente, estamos no processo evolutivo, mas os mundos também estão. Então, existem muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus nos propõe, né? Que existem aí muitas moradas na casa do meu Pai. E os mundos também estão nesse processo evolutivo. E por isso a gente gostaria também de pensar um pouco nessa questão do processo evolutivo. Olha, a Joana de Ângeles, no livro Limiar do Infinito, ela nos propõe, pela psicografia do Divaldo, nos propõe que cálculos muito pessimistas, examinando o Sol, que é uma estrela envelhecida de quinta grandeza, a sustentar hoje os planetas conhecidos, e que mantém com a sua energia, fazem crer que nesse universo de sóis mais poderosos, se lhe fosse dados 2 planetas apenas para cada um, teríamos 200 bilhões em movimentação em nossa galáxia. Atribuindo-se por probabilidade a hipótese de somente 1% deles ter as mesmas condições e idades correspondentes à Terra, teríamos 2 bilhões de planetas com condições que caracterizam o nosso berço de origem. Gente, não tem como só a Terra ser utilizada num universo tão grande. Não existe inutilidades na obra da criação. Deus não criou esse céu lindo só para a gente observar, muito embora observá-lo seja tão bom, né? Nós, no Espiritismo, não estamos nos ocupando de descobrir vida em outros planetas, de provar que existe vida aqui ou ali. Essa não é a pegada do Espiritismo, isso é lá com a ciência. A ciência está pesquisando as condições materiais disso. Aqui nós temos a verdade filosófica afirmada de que os mundos são habitados, de que não existe inutilidade na obra da criação e que Deus criou a tudo atendendo a um objetivo e a uma utilidade específica. Essa é a afirmação do Espiritismo. Porque muitas vezes a gente confunde, aí a gente quer começar a provar dentro do Espiritismo que tem vida em outro planeta. E não é essa a nossa pegada. Isso é muito importante nós termos em mente, né? De que não é assim que funciona. Mas Kardec também nos faz uma proposta muito interessante. Ele classifica os mundos, para a gente também entender como que se dá essa proposta, né? Então, nós temos ali as primeiras encarnações nossas, quando a gente começa ali, antes da consciência, da razão, nos mundos primitivos. E lá no planeta de provas e expiações, onde nós temos notícias que nós estamos, né? Nós da Terra estamos no planeta de provas e expiações. Ó, quem está lá, gente? Somos nós e os nossos amiguinhos lá da terceira ordem, todo mundo, olha. Então, estamos nós e os nossos colegas da sexta a 10ª ordem, no planeta de provas e expiações. Provas, por quê? Qual é o objetivo da prova? A prova nos dá condição de nos testar. É na prova que a gente testa, é na prova que a gente entende qual é o nosso... qual é a nossa situação espiritual, é na prova que nós nos desafiamos. A prova é um processo natural de aprendizado. E expiação? Expiação porque a gente já começa lá no mundo primitivo, fazer bobagem, a gente precisa consertar, né? Então, a expiação é um processo reparatório que nós temos a oportunidade de fazer, e a prova é um processo de aprendizado, e os dois são de aprendizado também, né? E depois a gente tem os mundos regeneradores, né? Onde a gente vai ter... Gente, é claro que essa classificação nos coloca o que é
o grosso dos habitantes, mas nós temos espíritos das outras ordens circulando entre os mundos, porque os mundos são solidários, né? Então, ali nos mundos regeneradores, nós temos os espíritos da quarta ordem, da quinta ordem, né? Nos mundos felizes, nós temos os espíritos superiores de sabedoria. Os mundos regeneradores são instâncias de refazimento, né? São mundos onde ainda existe a influência da matéria muito grande, ainda existe ainda a maldade em algum nível, mas a bondade, o amor é altamente superior do que nos mundos de prova e expiação. O Allan Kardec nos fala que um espírito reencarnado no mundo regenerador ainda pode falir e voltar para de prova e expiação. Mas, normalmente, nos mundos felizes, nós já temos um patamar diferente, os espíritos já estão firmados em suas condições evolutivas de uma maneira que, normalmente, é mais difícil. Um espírito no mundo feliz não vai voltar a reencarnar por necessidade, mas por missão no planeta de prova e expiação, né? Nos mundos felizes, a Kardec nos diz que a infância é muito pequena, porque a influência da matéria é muito pequena, né? O espírito já animou essa matéria, já controla essa matéria de uma forma muito mais absoluta, e ele nos diz que ainda existe algum gênero de desencarnação, mas que isso não traz os transtornos que traz para nós, e que é até um momento feliz para o espírito essa transformação. Muito interessante um caso de Dr. Bezerra, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que no ano de 1950 houve no plano espiritual uma festa para comemorar os 50 anos de desencarnação de Bezerra de Menezes, que fez aqui na Terra um trabalho muito bonito, né? Foi o médico dos pobres no Rio de Janeiro e fez um trabalho muito bonito, e continuou fazendo no plano espiritual e continua, né? E Chico Xavier foi convidado a participar dessa festa. Claro que no momento de desdobramento. Chico Xavier estava encarnado, foi convidado, foi levado por Emmanuel a essa festa, e depois retorna e nos dá notícia. E ele diz que, em um determinado momento, uma estrela luminosa desce das esferas superiores. Ela, Celina, a trabalhadora de Maria de Nazaré, que trazia uma carta de Maria de Nazaré pessoalmente para Bezerra. E nessa carta, Maria convidava Bezerra para continuar o seu trabalho em um mundo mais elevado, onde ele teria outras experiências. Bezerra chora, emocionado, agradece a Maria e pede a ele: minha mãe, se eu tiver condição ainda de pedir algo, gostaria de pedir-te que eu ficasse aqui na terra, trabalhando junto aos meus irmãos tão sofredores. E Maria, então, né, recebe a fala de Bezerra, permite, e ele continua entre nós até hoje, nos socorrendo, trabalhando, mesmo tendo condição de partir para trabalhos em mundos mais elevados. Porque o amor é assim, né, gente? O amor é dessa forma. E os mundos celestes que nós só podemos conceber em nossos sonhos mais belos, onde a morada dos espíritos puros, nós ainda vamos chegar lá. Talvez demore um pouquinho, mas a gente vai chegar, se Deus quiser. Isso tudo para nos dizer, gente, que nós estamos num processo ascensional, e que, segundo nos dizem os espíritos da codificação, por exemplo, no capítulo 8 da Gênesis, a Terra passa por um momento aprazado, onde nós iremos começar a ascensão para o mundo regenerador. Nossa, é mesmo? Será? Sim, é essa a condição. Se a gente pensar no nosso processo, a Terra, segundo os cientistas nos dizem, tem mais ou menos 4.500 bilhões de anos, né? A vida como nós entendemos, o espírito Homo sapiens sapiens chegou aqui na Terra há mais ou menos 300, 200 mil anos, né? Porque nosso processo milhões, né?
Nosso processo começa lá atrás, mas como raciocínio, como razão, como consciência aqui no planeta, a gente tem, né, mais ou menos isso, 200 bilhões de anos. E se a gente for... alguém fez uma conta que eu achei muito interessante. Ele fala assim, olha, se a gente colocar a idade da Terra em 24 horas, nós vamos ter que o homem, de forma consciente, razão, está aqui na Terra, ele chegou aqui na Terra há mais ou menos 59 minutos e 57 segundos, ou seja, tem mais ou menos 3 segundos que a gente chegou e já fez uma bagunça, né, gente? Já conseguimos fazer uma bagunça considerável depois que a gente se entendeu dono dessa escola, depois que a gente se entendeu ser superior aos outros na criação aqui nessa escola. E isso é para a gente pensar um pouco em como a divindade tem esse carinho de fazer um mundo tão belo e nos proporcionar para que nós pudéssemos, né, realmente fazer o nosso processo evolutivo. E agora, essa Terra é convidada a subir nesse patamar. Então, na Gênesis, a gente tem um trecho bem interessante. Vou pedir licença para ler. Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que habitam e dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. Ou seja, gente, nós que estamos aqui na Terra precisamos pensar em qual patamar da escala nós queremos ficar. Porque nos está sendo avisado desde a codificação, desde 1860 e... Quanto foi a Gênesis? 60? Da Gênesis? 69, que a Gênesis chegou. Essa notícia está sendo dada, que a Terra vai passar, vai evoluir. Mas quer dizer que é hoje ou que é amanhã? Depende de cada um de nós, porque para a Terra mudar o seu processo na escala evolutiva, os espíritos precisamos mudar. Então, se nós não assumirmos esse compromisso com o nosso planeta escola, de nós melhorarmos, de fazer o nosso autoconhecimento, nós estaremos atrasando o processo da Terra. Né? Não adianta médio, ninguém marca a data, porque depende de cada um de nós. É mais ou menos um trem que está na estação e vai esperar as pessoas chegarem. Contudo, aqueles que estejam decididos a não seguir vão ser convidados a ir para outros planetas em situação talvez mais difícil que a Terra. Né? Então, a gente precisa pensar. A gente fala assim, gente, mas... A gente acha que a Terra está evoluindo, mas, de repente, uma guerra, né? É que o processo da Terra também é como o nosso. Ele é a espiral, ele não é uma escada, né? Então, a Terra está muito melhor hoje do que há um século atrás. Se a gente olhar, a nossa vida é muito mais confortável, nós temos acesso a muito mais do que a gente tinha antes, né? Nós vivemos mais e melhor, nós podemos nos alimentar melhor, mas nós também temos bolsões na Terra de muita pobreza, de muita dificuldade, que nós precisamos, como família humana, resolver o problema como um todo, porque ela não vai sozinha, não vai só uma parte, né? Então, é responsabilidade de todos nós que essa ascensão planetária se faça. É muito interessante que tem uma história, estou com pouco tempo ali, mas vai dar tempo, que Irmão X nos conta, né? No livro Contos e Apólogos, que é a história da borboleta. É um conto, ele nos diz que uma borboleta chegou junto às lavras, suas amigas, e falou, gente, olha como eu estou, ou como eu posso voejar. Eu era ontem uma de vós, eu me arrastava e também comia os brotos como vocês. Mas olha como eu estou hoje, as lagartas, nossa, será um ser divino, que fenômeno é esse, né? E ela falou, não, isso não é nada diferente, isso é um processo da natureza, vocês também vão chegar a essa situação. E elas contemplavam aquela borboleta linda, esvoaçante, voejante, né?
E aí a borboleta conversou, sentindo enorme amor e dizendo para elas que elas também seriam transformadas, e a borboleta segue seu caminho. Mais tarde chega aquele grupo, a lagarta-chefe daquele grupo, e elas vão contar, nossa, teve aqui um ser alado divino que diz que nós iremos nos transformar, que nosso destino é ser uma borboleta, é ser como ela. E a lagarta disse, calem-se todas, vocês estavam aí à toa e eu estava procurando alimento, pois eu achei a horta e a couve da qual nós vamos morar no pé. Nós temos que preocupar com a nossa comida. Enquanto vocês estão aí divagando, eu estava trabalhando, né? Então, vamos todos nos mudar para aquela horta e comer e nos fartar, porque é isso que realmente importa. E brigou com todo mundo, mas no outro dia ela estava imóvel, o casulo havia se feito e ela estava ali, imóvel no casulo. As outras amigas olharam para aquilo e, ao final de um tempo em que o processo se fez, ela também havia se transformado em uma bela e voejante falena. Porque, ainda que não queiramos, nós seguiremos o nosso processo evolutivo. E a vida vai nos convidar, pelo amor ou pela dor, a essa transformação que cabe a cada um de nós. E para terminar nessa tarde, eu gostaria de trazer um pouquinho desse mundo escola maravilhoso que nós chamamos de provas e expiação, mas que é ainda tão lindo e tão belo e tão carinhosamente feito para todos nós, para que nós possamos pensar com muito carinho nesse nosso mundo, nessa nossa escola, que o Criador nos oferece carinhosamente a todos. To myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how they really say, I love you. I am baby's cry. I must live and I must know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a What a wonderful world. Wonderful world. Que nós possamos envolver esse mundo em muita paz, em muita gratidão, em muita harmonia. Que o nosso coração pulse com o coração do Criador, levando a todos os recantos desse planeta escola a paz, a gratidão, a alegria e a certeza de que o Pai nos sustenta a todos no mais alto dos montes e no mais profundo abismo do oceano. Obrigada, Pai amado,
por esse mundo, por essa oportunidade, por esse dia. Obrigado, Luciana, pelo estudo maravilhoso e pelas palavras, por esse vídeo também, né? Maravilhoso. Nós temos aqui o pessoal de casa participando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Fernanda. A Maria Luísa, aquela palavra que você se esqueceu, ela escreveu aqui. Vamos ver se eu falo direito. Taxidemia. É isso? Taxonomia. Taxidemia, ela escreveu. Ela escreveu aqui. Mas valeu a participação. Todo mundo adorou aqui. Sibelinha está aí. Oi, Sibelinha. Um beijo grande. Maria Luísa, lá de Minas. E aqui nós temos a presença aqui dos nossos amigos. E agora eu tenho um recadinho para dar. Eu vou tentar colocar aqui na tela, só um pouquinho só, para nós, que é o primeiro de alguns. Deixa eu ver, vou colocar aqui para todos. Pronto, coloquei. No sábado, dia 26 de março, a gente vai ter um workshop, né, que é Desvendando o Perispírito. Todos estão convidados, e no dia 27 de março nós também vamos ter uma palestra, que é para o nosso aniversário de 30 anos do centro, hein? 30 anos. A Simone lembra desde o primeiro dia, né, Simone? Eu não estava aqui porque eu não tenho ainda 30, então eu não cheguei. Eu não cheguei ainda. Parabéns. Porque 31 anos dos Estados Unidos. Não, então, tá certo. Olha aí, ó, que bênção, hein? 30 anos aqui fortes, espero que sejam mais 100, para formar 130. Eu tenho certeza que eu não vou estar aqui, mas de repente eu volto, né? Nunca se sabe, né? Vamos ver se a gente segue os conselhos de Luciana e consegue voltar para cá para não pegar o barco para outro lugar, né? Porque é interessante o que ela falou, porque a Terra vai passar e nós ainda é a nossa decisão de estar aqui ou não, né? Depende se nós botar um pouquinho de força, né? Se esforçar um pouquinho, nos esforçarmos um pouquinho para encarnar aqui de novo. Então é muito legal isso daí, muito, muito bacana. Então tá dado o recado aqui, celebração de 30 anos do Amor e Luz. Também temos a sopa da semana que vem. Os meninos querem vir aqui hoje falar ou não? Quer vir dar um recado de lá? You wanna come to talk about the soup? Sam? Ok, I do. Eu falo, então, na semana que vem, nós, os jovens, vamos fazer uma sopa, vai ser uma sopa de peru, vai ser sopa vegetariana, e essa sopa vai ser vendida, né, no sábado, para quem quiser, vai estar, vocês receberam, eu acho que o aviso aí, e vai ser vendida no sábado, no domingo, e esse dinheiro vai ser arrecadado e vai ser mandado para Petrópolis, para as vítimas da chuva que realmente castigou aquela área. Então, uma iniciativa dos jovens do Amor e Luz, mas como é coisa boa, se expandiu e agora vai vir os jovens do Luz Divina também para colaborar e vai ser muito legal. Então, eu convido a todos aí para que possam aí comprar, se não puder comprar, divulgar para os amigos. A sopa vai ser vendida aqui, dentro do centro, tá? Pela internet, né? Mas tem que pegar aqui, tem que vir retirar aqui. Não vai ter Uber, não vai ter delivery. É. Não dá para colocar agora, vai demorar muito. Falhei nessa parte. Desculpa. Senão eu vou ter que carregar no computador aqui, entrar no meu e-mail. Na próxima eu faço bem feito. Essa daqui eu falhei ainda. E também eu queria falar uma coisinha muito importante. Um minutinho só, Oswaldinho. Do Amazon. O Sérgio está ali olhando para mim. Ó, o Amazon é muito importante. Se nós podemos chegar lá e escolher o Centro Amor e Luz, e toda compra que nós fizemos vai alguns centavinhos ali na conta, ali vai ajudar a nossa casa dessa maneira. Se nós podemos convidar os amigos que não têm ainda uma associação, ou um Smile, né, que eles falam,
por favor, falem com eles para nos ajudar e coloca o Centro Amor e Luz. É Love and Light, né, Simone? Spirited Group, Love and Light. So, por favor, se vocês puderem fazer, nós agradecemos e também pedir aos amigos, familiares, né, que possamos ajudar. Oswaldinho? Então, o que eu quero comentar eu queria pedir desculpa a Luciana, porque eu induzi ela no erro. Quando ela falou 300 mil anos, eu falei milhões e ela repetiu milhões. Mas, na verdade, ela estava certa. Quando eu falei milhões, eu estava pensando em termos do aparecimento da Terra. Mas ela estava falando do aparecimento do Homo sapiens sapiens. Exato. E realmente é 300 mil anos. Não, é bastante tempo. É muito tempo. A gente está aqui bastante tempo já. Pronto. 300 mil. Se a gente parar para pensar nisso daí, nós estamos danados. Alice. Eu estava pensando em fazer um vídeo disso daí. Eu vou fazer um vídeo, me comprometo, vou fazer um vídeo e vou mandar para o Peter para a gente colocar no GEAL. Daí todo mundo recebe um vídeo explicativo como fazer esse smile. Passo a passo. Passo a passo, exato. Passo a passo para todo mundo poder fazer facinho, porque eu levei uma meia hora para fazer esse negócio aí, ó. Eu me compliquei ali, assim, se não fosse a Simone, eu ia estar até agora. Eu ia estar até agora, se não fosse a Simone, eu ia estar até agora tentando. Bem lembrado, eu vou fazer esse vídeo, sim. Inglês, português e espanhol. Mas também pode colocar nas páginas da gente. Só para lembrar de que depois que vocês fizerem, e se vocês forem só na página da Amazon para fazer a ordem, não funciona. Você tem que ir na página Smile Amazon, que aí ele vai doar. Tá? Porque se vocês forem só na página do Amazon, não funciona. Sim. Eu vou fazer o vídeo. Eu vou fazer o vídeo direitinho, passo a passo, e daí nós podemos comprar bastante. Se não quiser comprar, já doa direto para nós. Eu já expliquei como faz doação, não vou repetir de novo. É muito facinho, né? Tira 10, deixa a carteira com a Lucy. Da sopa, para quem quiser comprar, né? Ajudar, para também fazer amigos, parentes, né? Divulgar fora do centro, para poder ajudar nesse projeto. Por favor. Faltou um recadinho agora, que também é com a Silma, sobre a preces intercessoras, que nós temos esse trabalho maravilhoso. Se alguém estiver precisando, é só contatar a Silma. Qual o telefone, Silma? 973, Vem comigo aqui, Silma. 973 902 8748. Preces intercessoras, é só contatar a Silma. Quem estiver no Brasil também, por favor, e aqui, se estiver precisando, por favor, contate a Silma. E vai ser com muito amor, né, Silma? Sempre. E agora nós vamos passar para o nosso passe, agradecendo a presença de todos. Obrigado. Luciana já fez a nossa oração maravilhosa, já ficou bem legal. Ótimo estudo, maravilhoso para a gente pensar, né? Onde que a gente quer estar ali, ó, no nível 10, nível 8, né? Tomara que a gente consiga subir um pouquinho e deixar essa barca de Dr. Bezerra aí. E também, ó, quem quiser uma legal explicação sobre esses planos, eu recomendo um livro bem pequenininho, que é o único livro que Maria João de Deus fez, que é a mãezinha de Chico, Cartas de uma Morta. Lê esse livro, vocês vão ver, vocês vão gostar. É pequenininho, é muito pequeno esse livro. Que ela fala que ela foi visitar outro planeta, não vou contar, não. Vocês vão lá e compram o livro, ou baixa, não baixa não, compra lá na livraria, Lucy está lá esperando. Obrigado a todos, vamos fazer então, vamos direto para o passe, e que Jesus os abençoe.